Fala aí, gente, boa noite. Então, hoje, quarta-feira, pós-rodada, a gente que tá voltando aí o calendário normal, a gente ter jogos no meio de semana. Hoje teve Copa do Brasil, teve campeonatos estaduais e teve Copa Libertadores da América. Eu tô falando aqui diretamente de quando o São Paulo acabou de perder a Libertadores, na segunda fase, antes da fase de grupos. Então hoje o São Paulo empatou com o Talheres por 0-0 no Morumbi e já está fora de forma precoce, extremamente precoce da competição. Dois times estão nessa fase, né? Estavam, que era o Atlético Mineiro e o São Paulo. O Atlético Mineiro ontem, ele ganhou o Danúbio jogando no Horto, né? Lá em Belo Horizonte, 3-2, conseguiu a vaga. Vamos destacar um pouquinho a dificuldade que esses times estão tendo de jogar, os times brasileiros. É uma dificuldade que vem de alguns anos, mas que esse ano parece que está gritando, né? Atlético Mineiro empatou 2-2 jogando no Uruguai. E nesse jogo da volta abriu 3-0. Depois tomou uma pressão que ninguém esperava. O Levi não esperava, a torcida não esperava. E você tomou 2 gols e ficou muito próximo de tomar um terceiro. Porque um 3-3 classificaria o Danúbio. Mesmo assim o Pastor resolveu. O Pastor está jogando muito. E algumas peças importantes fizeram o Galo segurar esse resultado em casa. Ser eliminado por Danúbio jogando no Independência não ia ser nada legal. E já não foi nada legal você passar esse sufoco desnecessário jogando em casa. E agora o Galo vai seguir para a terceira fase, que é a última antes dos grupos, contra o Barcelona do Equador, se eu não me engano. Vamos ver aí, mas muita dificuldade pro Galo também, tem que abrir esse olho aí, tem que melhorar essa situação. E aí a gente chega no São Paulo. Bom, o São Paulo fez um investimento muito alto nessa temporada. Então, volta do Hernanes, comprou o Pablo por tantos milhões. E já tinha um time ali com estrelas como Everton, como Diego Souza, Nenê. E também tem o reforço do Thiago Volpe na defesa, um goleiro bom. E foi enfrentar o Talheres. Talheres que a maioria deve ter conhecido esse ano. Um time que está na sua segunda participação em Libertadores. A última foi em 2002 ou 2003, se eu não me engano. Um time inexpressivo, praticamente, em competições internacionais. E o São Paulo, tricampeão sul-americano, tricampeão mundial, jogando em casa hoje. Perdeu por 2-0 na ida e hoje tinha que reverter. Jogando em casa, com o estádio lotado, com tudo a favor. Mas parece que, né? Hoje, São Paulino, você pode dizer que você está fora da Libertadores e que você viu talvez o maior vexame da história do futebol nacional Libertadores. Não dá nem pra zoar o corintiano mais lá que perdeu pro Tolima em 2011, em 2010, 2011, por ter caído na pré-Libertadores. Não é como a gente chama de pré, mas já é Libertadores no caso. Mas enfim, essa fase anterior de mata-mata, antes das chaves. E o São Paulo tá fora. E por que o São Paulo tá fora? Porque tem muita desordem nesse time. São Paulo, que era um exemplo de gestão há uns 10 anos atrás, parou no tempo. O último título, e o único, desde 2008, que foi o último campeonato nacional, foi só a Copa Sul-Americana de 2012. Desde lá são trocentas eliminações e fracassos em competições da Conmebol. Mais uma hoje. Você perder pro Talheres. Talheres, pô, tem gente que vai fazer aquela piada de que o Talheres joga com garfo, faca e colher. E o São Paulo perdeu para esse time aí. O Jardine, que é o técnico, no momento que você está vendo esse vídeo, enquanto eu estou gravando, ele não foi demitido ainda. Muitos vão dizer que ele vai cair. Ele já pode estar demitido quando você está vendo isso aí. É justo demitir o Jardine? O cara não teve nem tempo direito de assimilar o trabalho dele no elenco. Faz parte também você ter um tempo de assimilação. Teve a Florida Cup e desde então o São Paulo voltou e jogou domingo, quarta, Paulista. Perdeu na Libertadores. Perdeu alguns jogos no Paulista também. O Hernanes voltando a jogar não adiantou de muita coisa. Já vai derrubar o trabalho do cara dessa forma? Vai trazer quem? Vai trazer o Dorival? Vai trazer algum outro, um técnico de fora? Aguirre de novo, Osório? Eu não sei. Mas a culpa não é só do Jardine aqui. A culpa é do elenco. Você tem 5 caras que deviam estar carregando esse time nas costas. Como eu falei, Everton, Diego Souza, Nenê. Quem chegou agora, o Hernanes, o Pablo. E o time não fez nenhum gol em 2 jogos. Não respeitou nem a torcida. Hoje quem viu o jogo do São Paulo viu um time pavoroso. Um time muito ruim.
Um time que praticamente não agrediu. O melhor em campo foi o goleiro do Talheres, sendo que ele não fez nenhuma defesa importante, né? E aí você ainda vinha caras como o Elinho, o Bruno Pérez, fazendo graças ali no meio de campo. Assim como o Everton foi expulso por dar uma chuteirada na cara do argentino, outros poderiam ter sido expulsos. O time tava pilhado, tava sem cabeça. O São Paulo foi tão sem graça hoje que parece que nem sentiu. A torcida não sentiu, não teve nem vaias no fim do jogo. Não sei qual é o futuro do São Paulo, mas está fora da Libertadores. Os times brasileiros eles passam muita dificuldade. E isso tem sido algo recorrente, não é bonito de ver. Você vê um São Paulo que não chega nem na fase de grupos. Qual o futuro do São Paulo agora? Então o Galo continua, vai talvez conseguir uma vaga na fase de grupos, é possível. E vamos prestar atenção, né? Para que mais vexames assim não se repetam. Vamos ver como é que vai ser o futuro do São Paulo, que está muito abalado no ambiente. Não é difícil apostar que algum jogador vai pedir para sair, o técnico vai rodar, o Raí vai dar uma entrevista daqui a pouco aqui, dizendo que o Jardim caiu. O futuro é cheio de incógnitas. E vamos ver como é que se desenvolve esse trabalho aí. Não é bom o técnico cair assim. Ele tem que ter mais tempo, tem que ter mais paciência. Porque não é assim você jogar fora um trabalho por resultados. Você não pode cobrar um imediatismo de um cara que está no seu primeiro trabalho profissional e já tinha um fã desse tamanho pela frente. O que você acha? Como é que é esse retrospecto lamentável e recente dos times brasileiros em competições sul-americanas? E deixe sua opinião aí embaixo e valeu por assistir o vídeo.